Então, primeiramente, agradeço vocês por estarem aqui hoje, né? E falar sobre medo, falar sobre terror hoje é algo bastante complicado, né? Falar sobre aquilo que é considerado diferente, o medo do outro, falar sobre medo no contexto que nós estamos vivendo pode ser algo bastante conflituoso e pesado. Então, eu agradeço por vocês estarem aqui hoje fazendo isso comigo. Só localizando, então, um pouco do porquê que eu estou aqui conversando com vocês, né? Desde a minha graduação, eu tenho interesse em cinema de terror enquanto fonte para pensar a história. Né? Então, desde a minha graduação, eu trago questionamentos a respeito desse gênero cinematográfico e, atualmente, eu desenvolvo minha tese sobre cinema de terror e satanismo nos Estados Unidos da década de 70. Então, é por isso que hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês, não é necessariamente sobre o foco da minha tese, né, mas levantar um pouco desses debates a respeito de cinema de terror com vocês. Assim como a professora no debate anterior questionou vocês sobre algumas coisas no início da apresentação, eu gostaria de fazer o mesmo. E perguntar se vocês gostam de cinema de terror, o que vocês acham desse gênero, sentem medo, não sentem medo, o que vocês pensam sobre esse gênero cinematográfico, se vocês têm assistido alguma série, algum filme, podem se manifestar ou pelo chat ou pelo microfone. Eu estou aceitando intervenções aqui. Olá, boa noite, que é o Cleiton, tudo bem? Tudo bom? Eu cheguei no terror tem pouco tempo. Eu participei aqui em Belo Horizonte numa mostra que teve sobre terror dos anos 90 e o palestrante lá falou sobre toda a trajetória do terror e tal. E o que eu achei mais interessante foi esse encontro, né, entre o gênero e o que estava acontecendo na época, né? Inclusive, ele falou a respeito do bebê de Rosemary e sobre a coisa da pílula do dia seguinte, que o pessoal estava com medo de ter filha, etc. e tal. Então, o que me chama a atenção justamente é esse ponto, assim. Eu tenho interesse mais a respeito sobre cinema de slasher. Eu escrevi para o site Cinema, inclusive eu fiz um especial lá sobre cinema de slasher e gosto bastante. Aí agora eu fiquei muito tempo com medo e agora eu estou mergulhando aí nesse universo. Foi até por isso que eu resolvi entrar nesse curso. Obrigada. E eu vou depois te indicar coisas sobre slasher, então, que eu já me veio algumas bibliografias na cabeça. Obrigada, Cleiton, por tua fala. Mais alguém? E lembra que eu não tenho acesso ao Oi, chat, meu gente. Deus do Eu céu. sou Olá. a Larissa. Eu gosto muito de filme de terror. Nesse, no início da quarentena e um pouquinho, e até agora eu tenho parado um pouco de assistir, porque a realidade está muito pesada para isso. Eu realmente estou tendo um bloqueio para assistir, mas eu gosto muito de pesquisar sobre. Eu fiz duas iniciações científicas sobre o terror e sobre o insólito, então já tenho meio que essa bagagem. E também já produzi um evento tentando falar sobre as várias vertentes do insólito, falar um pouco do insólito ali na direção de arte, na direção, no roteiro. Tentar falar sobre essas várias partes e é isso. Obrigada, Larissa. Sim, o insólito e a literatura estão vinculadas ao terror também, né? Depois eu vou retomar essas coisas, mas sim, eu te entendo totalmente esse distanciamento do terror, principalmente no contexto que a gente está vivendo. Igual eu falei, pode ser algo muito pesado. Mais alguém? Oi, Rafael, tudo bom? Olá. Eu sou a Alice e eu queria fazer um complemento só por causa dessa observação, porque eu tenho uma amiga que também parou de assistir terror durante esse período, e eu, em compensação, sou o oposto. Eu tenho momentos que eu só relaxo assistindo um filme de terror, justamente para sair do terror da realidade e mergulhar numa coisa mais fantástica. Eu entendo, porque apesar do terror ter
essa relação forte com o contexto, né, ele ainda assim é uma ficção, né, ele é uma construção. Existe uma diferença entre os horrores da vida real e os horrores que são construídos nos filmes, e isso é uma frase que eu tirei desse livro aqui, do Horror Noir, da Robin Coleman, que fala sobre... Esse livro ficou bastante conhecido nos últimos anos, né, mas ela, pelo tema sensível com o qual ela trabalha, ela realmente faz essa observação da distância entre os horrores reais e os horrores que são representados nos filmes, né? E sim, algumas vezes, inclusive, dialogar com o cinema de terror e ver cinema de terror nesses contextos ajuda a gente a lidar, inclusive, com alguns medos. Não é um relato solitário o teu, eu já escutei isso de outras pessoas também. Mais alguém? Oi, aqui é a Pati Fang. Eu ia falar justamente isso que a Alice também falou, né? Eu acho que os filmes eles estão até light perto da realidade. E eu acho eu também assim, né? Acabo vendo muita coisa justamente para me desligar um pouco dessa realidade, né? Que tá muito punk. E aí eu estou vendo assim, o máximo de mostras e festivais possíveis, 99% de cinema fantástico, né? Que está rolando muita coisa. E eu acho assim a melhor coisa para você, né, desligar um pouco do que está rolando no mundo e mergulhar nessa ficção maravilhosa. E que nem agora eu estava vendo a mostra do Stephen King, deu uma pausa aqui para o curso. Acabando o curso, vou retomar e vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui, que agora em abril vai ter Fantaspoa, Cine Fantasy, Fantacine, Cine Caos e Festival Paul, tudo cinema fantástico, tudo em abril. Exato. Pode fazer propaganda mesmo, porque eu ia fazer, inclusive. Você pode ter certeza que não tem como passar esse curso sem falar desses festivais que estão acontecendo, né? E o horror, ele também tem muito disso, né? Isso vários autores vão falar, sobre o efeito catártico dele também, né? Qual é o efeito de você assistir um filme de terror? Né? E inclusive, ou do fantástico, né? O terror dialoga ali com outros gêneros, ele não é fechado numa caixinha, né? Ele se expande para além disso também. E o fantástico pode ter esse efeito, né? De aliviar algumas pressões, ter um efeito catártico, para além de ficar horrorizado, né? E chocado com aquilo que está presente na tela. E sim, novamente, eu também tenho usado de forma a me desligar da realidade, porque a realidade está muito, muito punk, né? Mais alguém? Muito obrigada pelo teu comentário, Paty. Eu vou falar dos festivais. Boa noite. Tá dando para me ouvir? Sim. Então, eu queria só complementar, né? Eu também passo por uma situação bem parecida com esses últimos comentários, né? Eu até aumentei, né, a quantidade de filmes de terror que eu estava vendo durante a pandemia, né? E eu acho que eu tenho uma relação muito forte com filmes de terror já da infância, né? Acho que as primeiras lembranças que eu tenho são de filmes de terror, né? Minha primeira lembrança, de fato, assim, de vida é da minha família assistindo um dos filmes da Hora do Pesadelo, né? E eu lá escondidinha para pegar um pedacinho também. Então, é uma coisa que eu assisto desde criança, é uma coisa que vem constituindo muito, né, a minha vida. E agora eu estou na graduação de psicologia e eu tenho tentado fazer muito essa interseção entre o cinema e a psicologia, principalmente o cinema de horror, que eu quase só assisto filme de terror mesmo, né, para pensar a subjetividade. E eu acho que é um tema muito bom para a gente problematizar, né, o que a gente pensa sobre a alteridade, né, o que é o estranho, né, o que é o diferente para a gente, por quê e como isso se mostra na nossa vida, na nossa sociedade, né? Então, eu acho que para mim é o melhor gênero para a gente pensar sobre essas questões, né? Então, acho bem bacana. Obrigada pelo teu comentário. E eu vou, então, te indicar aqui ao longo da fala um texto que pode te ajudar muito com esses diálogos com a psicologia. Alguém vai falar mais alguma coisa? Que senão eu já vou aproveitar um gancho aqui. Alguém mais tem algum comentário a fazer sobre o horror? Boa noite, tá dando de me ouvir? Tá bem baixinho. Bem curtinho mesmo, para não atrapalhar. Oi, me escuta?
Escuto. Então, meu nome é Tiziane. Apenas para comentar que eu também sou graduanda em História e eu tenho um interesse absurdo por terror, desde a infância também, mas principalmente com filmes que eu pudesse, ou séries que eu pudesse relacionar com fatos históricos. Um dos meus filmes favoritos, que também tem, assim, muito da fantasia, que é O Labirinto do Fauno, me encantou não só pelo horror, mas pela relação dele com o fascismo, com a guerra civil da Espanha, além de cada detalhe do filme, isso do fauno, isso da fantasia, da literatura. Então, para comentar aqui também, isso me chama muita atenção. Séries como Dark, por exemplo, que tem muito de uma reflexão filosófica, me chama muita atenção. Então, esse tipo de terror que, a partir dele, você pode pensar o cotidiano, você pode fazer uma leitura da realidade, são, assim, minhas paixões. É isso aí. Obrigada pelo teu comentário, Tiziane. E eu amo Labirinto do Fauno, é um dos meus filmes favoritos, de longe, assim, é o meu safe place. Quando eu estou muito perturbada da cabeça, eu vou assistir o Labirinto do Fauno, porque eu amo esse filme. Tinha um colega que estava para comentar algo e o microfone estava bem baixinho. Oi, boa noite. Tá dando de me ouvir melhor agora? Tá. Ah, tá. Eu quero também só falar rapidamente, para não tomar mais muito tempo. Você questionou se a gente tem assistido alguma coisa. Eu, nos últimos dias, tenho achado no YouTube mesmo um grande acervo da produtora Hammer, e tenho me deliciado assim, com as coisas que eu tenho achado. Tem, como os colegas estavam comentando, servido como uma boa válvula de escape. Assim. São produções muito interessantes. Algumas eu já conhecia, mas eu fiquei surpreendido como no YouTube tem com uma qualidade boa, com legenda. E só para encerrar também, eu, algum tempo atrás, fiz uma pesquisa particular mesmo de como o cinema, na questão LGBT, usou de estruturas de filme de terror da década de 30 e 40 para perpetuar certos estereótipos. Por exemplo, em vários filmes, quando o personagem era homossexual, existiam alguns filmes que tinham cenas parecidas com a do Frankenstein, faziam referências a figuras clássicas do terror para marcar esses personagens, e eu achei bem interessante isso, assim. Então é isso. Obrigado e parabéns pela iniciativa da oficina, dos cursos. Está sendo muito legal. Eu também tenho participado desde a primeira. A iniciativa foi aqui do Fabrício, né, de reunir a gente para conversar um pouco sobre esses temas, né, mas ajuda bastante, inclusive, a nós, né, que estamos meio isoladas nesse contexto de pandemia, então conversar sempre é muito importante. E sim, essa questão dos estereótipos vai aparecer bastante, e a Hammer é um marco no cinema de horror também, né, inclusive eu estou marcando aqui as indicações de vocês, porque num futuro material depois aqui do curso eu posso levantar a bibliografia de acordo com o que vocês me falarem hoje e fazer indicações que possam ajudar nos interesses de vocês. Então eu já vou fazer aqui um direcionamento da fala, porque apesar de ser 2 horas, passa voando, né? E por que eu estou perguntando, né, tudo isso para vocês? Para ter uma noção da forma com que vocês se relacionam com o horror, que é múltipla, né? E porque, não aqui, obviamente, nesse curso, mas parte do público e parte da crítica cinematográfica percebe o horror como marginal, né? De uma forma um tanto pejorativa, apesar de ter um público considerável. É como se o fato dele trabalhar, às vezes, com uma narrativa previsível, ou com o próprio medo, com essas reações emocionais consideradas, entre aspas, apelativas, e isso eu retirei de alguns outros autores, o gênero fosse inferior a outros. E uma das intenções hoje que vocês já me mostram que vocês fazem o exercício por si sós é olhar para esses filmes de terror com um pouco mais de calma, com um olhar um pouco mais crítico, para além de alguns estereótipos. Então, a minha fala, vocês vão ver que está muito próxima da abordagem das professoras nos dias anteriores, que pensam o cinema em diálogo com a história, com o contexto e com as transformações sociais. E isso é algo que a gente também pode estar aqui pensando para o cinema de terror.
E por que que eu estou enfatizando isso, né? Porque se eu fosse falar sobre terror do ponto de vista de outras áreas do conhecimento, que não é o da história, né? Que é o ponto de vista do qual eu parto, ou falar de filmes de terror a partir de quem está envolvido com a produção de cinema, eu poderia entrar em conclusões diferentes da que eu vou entrar agora. Então, eu acho que é justamente essa multiplicidade de abordagens que torna esse objeto de pesquisa tão rico. E a gente precisa pensar sobre ele com um pouco mais de cuidado, que vocês, obviamente, já têm feito e me falado por aqui. E quem indica isso para nós, e a colega que me falou sobre psicologia, esse conjunto de ensaios pode ser muito útil, o Robin Hood já indica essa necessidade de olhar para o gênero de horror com cuidado lá em 1979, nesse livro que se chama American Nightmare, que é um conjunto de ensaios sobre o horror, e não é só o Robin Hood que escreve neles, é um conjunto com outros autores, e ele já indica a necessidade de olhar para ele com cuidado, porque ele lida com o outro, né? Com esse outro que pode estar fora da cultura, e ele também pode estar dentro da cultura, marginalizado dentro de uma estrutura dominante de poder, seja político, seja cultural. Então, ele lida com o outro através da figura do monstro. Então, lá em 79, o Robin Hood já estava se questionando qual é o significado social do gênero de horror. E ele argumenta que alguns podem dizer que o real tema do gênero de horror é a luta pelo reconhecimento do que nossa civilização reprime ou oprime. É a reemergência dramatizada, como em nossos pesadelos, como objeto do horror. E o final feliz, quando ele existe, tipicamente significa a restauração da repressão. Essa frase aqui também pode ser problematizada em alguns outros finais de filmes de terror, não necessariamente isso acontece, é bem múltiplo, mas o que ele deixa bem claro aqui é que existe uma série de questionamentos que a gente pode fazer em direção ao cinema de terror, acerca dos medos históricos de um determinado contexto. E eu estou colocando ali ao lado algumas imagens de filmes, né, para mostrar, dinamizar um pouco a apresentação, mostrar um pouco do repertório, mas se a gente fosse olhar para cada uma dessas produções e seus contextos específicos, esses filmes nos permitem pensar sobre determinados medos que são historicamente construídos. Então, quando eu assisto um filme de horror, seja com o intuito da pesquisa ou não, às vezes as coisas acontecem, a gente perde controle. Quem é o monstro nesse filme de horror? O que deve ser temido? Esse monstro deve ser temido ou ele desperta algum tipo de empatia, de identificação? No filme de horror, o que causa a desordem? Quem são as vítimas? E o que esse cinema de terror nos diz sobre os medos históricos? Porque é dessa forma que eu os vejo, né, enquanto fonte para pensar a história. E apesar deles se relacionarem diretamente com o contexto, eles não são reflexo do contexto, são construções ficcionais e é necessário pensar esse processo de produção também. Então, o que esse cinema de terror nos diz sobre os medos históricos? Porque uma coisa é o medo do escuro, o medo do desconhecido, os medos individuais que os autores também indicam, mas os filmes de terror, eles também trabalham com esses medos historicamente construídos, socialmente localizados e que não são estáveis, né? Eles se transformam. O Kendall Phillips, por exemplo, que é um autor que eu vou deixar na bibliografia para vocês também, ele inclusive vai usar a categoria de ansiedade social para falar sobre análise de filmes de terror. O Douglas Kellner, que é um outro autor que trabalha com mídias, ele também vai estar usando esse termo e esse conceito que é ansiedade social. E esse monstro no cinema de terror, ele pode ser construído de diversas formas, né? O cinema de terror ele pode ser usado para questionar algumas construções culturais, realizar críticas sociais, ou inclusive os monstros podem aparecer de uma forma um tanto conservadora e de forma a reforçar determinados medos, ou às vezes a mesma coisa acontece simultaneamente na mesma produção, isso pode acontecer também. Então o cinema de horror, ele é bastante múltiplo nesse sentido, ele está muito longe de ser um gênero estático,
como eu quero destacar, que ele pode dialogar com outros gêneros cinematográficos, ele não é fechado em si, ele se transforma no decorrer das transformações históricas. Então, eu acho que é interessante nesse sentido enfatizar que, assim como acontece com outros filmes, na análise fílmica, que a Jéssica já vem trabalhando desde o primeiro dia, a gente precisa observar esses filmes e suas intenções do processo de produção, da mediação desses filmes e também da sua recepção, porque nem sempre o público vai atribuir um significado homogêneo para os filmes, né? Como a gente viu aqui, de acordo com a fala dos colegas mesmo, existem diferentes formas de se relacionar com o cinema de terror, e isso é perceptível pela análise do público. Então, às vezes, inclusive, os significados atribuídos pelo público podem ir num sentido diferente daqueles imaginados pelos diretores, pelos produtores do filme. Então, toda essa dinâmica que envolve o cinema de terror indica para nós que ele também possui um impacto social. Ele não é só entretenimento, uma ficção que se desloca do contexto, né? E pode sim ser assistido com esse intuito de entretenimento, só que não é a única forma de se relacionar com os filmes. Então, hoje a intenção aqui é olhar para eles de uma forma mais crítica. E, novamente, o vínculo com o contexto não significa que ele seja um espelho da realidade. Um dos autores que trabalha muito com essa discussão sobre recepção cinematográfica é o Douglas Kellner, que tanto nesses dois livros, que é Câmera Política, de 1988, que vocês encontram inteiro no site da editora, inclusive se depois, quando eu tiver acesso ao chat, eu posso colocar o link para vocês. E A Cultura da Mídia. E o Kellner, ele trabalha com duas vertentes teórico-metodológicas, da Escola de Frankfurt e da Escola de Birmingham. A Escola de Frankfurt não dava muita atenção para essa relação ativa que o público poderia estabelecer com a obra, com o filme, ao contrário da Escola de Birmingham. E o Kellner vai argumentar o seguinte, que a cultura veiculada pela mídia é capaz de modelar opiniões políticas e comportamentos sociais, fornecendo material com que as pessoas forjam sua identidade. O consumidor cultural não é passivo, sendo capaz de criar novos significados e usos, estabelecendo uma relação ativa no que diz respeito às representações que lhes são apresentadas. Então, por que a Lete está ali, e eu estou apontando aqui porque eu estou olhando para a TV, por que a Leste está ali de fundo desse slide? Porque eu acho que Lovecraft Country, ele oferece para nós uma leitura muito próxima dessa citação que eu acabei de ler, dessa potência e dessa possibilidade de criar novos significados com base em outras, no caso, outros filmes, outras literaturas. O consumidor cultural, ele estabelece uma relação ativa com a obra que ele está tendo acesso, com a mídia, nesse caso, com os filmes. Lovecraft Country, para quem conhece, eu adoro também, foi uma série lançada pela HBO no ano passado, e é uma adaptação de um livro, né? E essa série está retomando o próprio Lovecraft, né? O Lovecraft, que já foi bastante criticado por determinados autores e estudiosos da literatura, com ideias muito próximas de um racismo, de uma xenofobia. E Lovecraft Country usa isso em 2020 para justamente fazer uma crítica ao racismo. A série é ambientada nos anos 50, mas ela fala sobre questões sociais que dizem respeito aos Estados Unidos atualmente. Então, para mim, ela se torna um exemplo de como que a série, no caso, pode criar um novo significado usando dos monstros de Lovecraft para fazer uma outra crítica cultural e mostrando para nós que os monstros não necessariamente têm tentáculos, né? Eu acho que essa é uma das questões que a série levanta. Então, eu quis trazer ela aqui nesse nível de criação de novos significados. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje, nessa introdução de 20 minutos, sobre essa pluralidade de bibliografias que trabalham sobre o assunto. Eu vou estar falando aqui sobre alguns autores que definem o horror, conceitualmente falando, e depois eu vou listar elas para vocês, para quem quiser ter acesso depois. Vou falar sobre como essa discussão se desdobra aqui no Brasil. Paty, falarei dos festivais, porque não tem como passar em branco sobre isso. E também sempre
destacando que esse gênero é mutável, ele está longe de ser estático e se modifica de acordo com o contexto, dialoga com os medos sociais e ele sim permite uma análise e uma leitura cultural a respeito da realidade. Eu vou estar pisando o pé nesse sentido e batendo o pé nesse sentido, porque em alguns locais ainda estudar filmes de terror não é algo legítimo. É como se fosse uma fonte menos crível, uma fonte que não merecesse tanta atenção quanto outras. E enquanto historiadora, e que está aqui pensando, que estou aqui pensando esses medos e esse contexto, os filmes são sim fonte legítima para pensar a história. Então, como inclusive eu tenho trabalhado com cinema produzido nos Estados Unidos, a maioria dos exemplos que eu vou citar aqui hoje vão ser estadunidenses, mas a gente sabe que cinema de terror não é só feito nos Estados Unidos. O colega, inclusive, já citou a Hammer Films aqui para nós hoje, mas só deixando isso bem claro. Alguém tem alguma pergunta a fazer em relação a essas coisas que eu já falei agora? Algum comentário? Sintam-se bastante livres. Não? Então eu vou dar continuidade. Não tem como falar sobre, e eu acho que nesse sentido, falar sobre num nível de curso, eu achei muito interessante trazer esses festivais que estão acontecendo nos Estados Unidos e situar um pouco desses debates no Brasil, porque eu não sou de longe nem a única, não estou sozinha nesse debate, não sou a primeira a falar sobre isso, inclusive Laura Canepa está aqui já há algum tempo discutindo cinema de terror. A gente tem, não só no meio acadêmico, mas curadoria, os podcasts que estão acontecendo, os realizadores de cinema, diretores no Brasil. Então, é um meio e é um ambiente de debate hoje que é visível também no Brasil. E no ano passado, nesse contexto caótico de pandemia, pelo menos eu consegui acompanhar alguns dos festivais também. E, geralmente, eles exibem os filmes também, mostrando alguns debates e conversas com os curadores, com os diretores de cinema, fornecem cursos e por aí vai. E eu acho que isso tudo fomenta muito o debate aqui no Brasil e é muito importante. Um deles que eu acompanhei foi a Mostra Creche em dezembro de 2020, que teve essa conversa com o Rodrigo Aragão, que é um diretor de cinema de terror aqui no Brasil. Teve essa conversa também com o Paulo Beto, que eu tive a oportunidade de ver ele montando a trilha sonora para um curta-metragem específico. Eu, da área de história, nunca tinha tido a oportunidade de ver o processo, e foi muito interessante nesse sentido. E o Carlos Primati e o Kelps falaram sobre o cinema Blaxploitation, e foi maravilhoso, porque as discussões que eles levantaram, eles inclusive citaram esse filme, esse trabalho sobre o horror noir, e foi maravilhoso porque é incrível, quando eu escuto eles falando, o repertório de filmes é absurdo, então enriquece muito o debate e fomenta a discussão aqui no Brasil. E eu acho que sempre vale a pena mencionar. Vocês vão ver que o Carlos Primati está presente em vários dos festivais que eu vou citar aqui. Novamente, outro deles que vale a pena falar que aconteceu ano passado foi a Macabro, mais focada em cinema de horror brasileiro contemporâneo. Novamente, eles ofereceram cursos, palestras, que daí foram disponibilizados pelo Simpla. Então, fiquem de olho, às vezes, no Simpla, que tem festivais oferecendo cursos por lá. O curso, nesse caso, foi sobre a trajetória do cinema de horror no Brasil, com a Beatriz Saldanha, também fez uma fala, e o Carlos Primati ali trazendo essa bagagem de cinema de terror novamente, maravilhosa bagagem, meu Deus do céu. E a palestra com a Gabriela Amaral Almeida, que é uma diretora de cinema, que eu também consegui acompanhar essa palestra, e eu achei interessante trazer ela enquanto exemplo, porque ela estava debatendo sobre como escrever histórias de terror para o cinema, e uma das coisas que ela enfatizou é justamente essa dinamicidade do gênero, que não necessariamente precisa obedecer a normas estritas. E uma das frases que ela falou, ficou muito marcada para mim, foi: as obras vieram antes da delimitação do gênero. Então, existe a possibilidade de criação por parte dos diretores. E eu acho que isso ficou martelando na minha cabeça e eu quis trazer aqui para vocês, para falar sobre como esse gênero é mutável. Listei ali para vocês também as produções dela. Eu gosto muito de A Sombra do Pai,
e Uma Primavera. Não sou especialista nos filmes dela, então eu falo que eles dialogam com o horror, mas eu também acho que eles não estão fechadinhos estritamente nesse gênero. Fantaspoa, que está acontecendo agora em 2021, vai acontecer em abril, e o Cinefantasy, que também vai ter uma edição agora, e é maravilhoso porque eles adotaram as plataformas de streaming, então a gente consegue assistir e acompanhar esses festivais em casa. Não preciso me deslocar até o local de organização, né? No ano passado, eles adotaram a Darkflix, que inclusive vai estar aqui de brinde, uma assinatura para vocês, não sei nem se eu podia estar falando isso, mas estou falando. E o Fantaspoa novamente vai estar filiado à Darkflix nessa edição, é o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, e novamente, apesar de ter o Fantástico no nome, vão ser várias as produções que vão estar ali dialogando com o horror. O Cinefantasy é a mesma coisa, ele tem várias produções de outros gêneros e o horror está entre elas. E no ano passado ele esteve hospedado no Petra Belas Artes, e também foi o espaço onde o Rodrigo Aragão estreou o último filme dele, que é O Cemitério das Almas Perdidas, estrategicamente no dia 7 de setembro. Adorei, fiquei com o coração palpitando, muito feliz de estar vendo aquilo naquele contexto, inclusive, né, como nós estamos falando, conturbado aqui, né? Mas então, olha a quantidade, isso que a Paty citou alguns outros festivais que estão acontecendo esse ano também, né? Eu só citei alguns aqui a nível de como esse debate está acontecendo, como ele está sendo fomentado aqui no Brasil, e isso é extremamente necessário, e é um ambiente extremamente rico de pesquisa. E, obviamente, é muito interessante de acompanhar esses festivais, porque são filmes que dificilmente a gente encontra em outros lugares, né? Não vai encontrar facilmente para ser exibido. Então, vale a pena acompanhar os festivais. Eu listei aqui, para quem também tem interesse, algumas das diretoras e diretores que estão trabalhando com cinema de horror aqui no Brasil. E que alguns filmes que ficaram bastante famosos, né? As Boas Maneiras é um exemplo, da Juliana Rojas junto com o Marco Dutra. E olha essa capa, gente, das Boas Maneiras. Eu que pesquisei cinema, que pesquisei Rosemary na minha graduação e no meu mestrado, quase infartei de feliz, né? Porque essa é uma referência à capa polonesa de Bebê de Rosemary de 1967. E olha ali a referência ao filme. Novamente, a própria narrativa vai fazer outras referências ao Bebê de Rosemary, vai inclusive tratar de outros temas e questões que são particulares do Brasil, como a relação entre a patroa e a figura da doméstica, que é bastante complicado, vai trazer questões de raça, da maternidade, então é um filme bastante rico para se pensar algumas questões sociais no Brasil. A Anita Rocha da Silveira, com Mate-me, por favor. Rodrigo Aragão, que eu já citei aqui para vocês, com O Cemitério das Almas Perdidas. O primeiro filme que eu assisti dele foi Mata Negra, em 2019, num festival de cinema de horror aqui em Florianópolis, que é o Floripa Que Horror. E ele também testa alguns diálogos com o contexto político que ficaram tão evidentes na época que o pessoal levantou para aplaudir o filme dele na sessão que eu estava acompanhando. Então foi de arrepiar, foi muito interessante. E, novamente, é muito legal de ver o gênero crescendo no Brasil. Denison Ramalho também é outro diretor de cinema que está trabalhando com horror no Brasil. O primeiro filme dele que eu assisti foi Amor Só de Mãe. Entrei para o fã-clube, que adora esse curta-metragem, que inclusive está disponível no YouTube. E ele trabalha com temas muito próximos do meu trabalho, que é sobre a figura do diabo, um pouco desses temas considerados satânicos, então eu me interesso bastante pelos filmes dele nesse sentido. E ele também teve uma relação próxima com o Mojica em Encarnação do Demônio, ali, que ele foi o co-diretor em 2008. Então, só para mostrar para vocês como esse cinema de terror está se desenvolvendo no Brasil hoje, como é um campo extremamente rico para pesquisa e para o debate, e o cinema de terror está dialogando com as nossas questões culturais, sociais, que dizem respeito ao Brasil.
e ele é e são fontes extremamente interessantes para pensar as nossas ansiedades sociais. E, obviamente, né, assim como vários autores indicam para nós, o cinema de terror ele tem uma guinada muito grande em momentos de crise política e social. Então, daqui a uns anos, vai ser muito interessante de retornar, voltar os olhos para esse contexto que nós estamos vivendo e observar os filmes de terror que estão sendo produzidos agora, que, inclusive, já estão dialogando com o contexto da pandemia, dialogam com as nossas questões políticas e sociais. Eu não sei se eu vou ter estômago para isso, mas eu tenho certeza que os filmes de terror já estão saindo em maior quantidade e dialogando com as nossas ansiedades. E o distanciamento depois, né, permite também a gente perceber outras questões que agora talvez a gente não consiga olhar. Então, vamos lá. Não tem como eu passar esse curso sem citar o Noel Carroll, né, que é uma das principais leituras e mais citadas a longo prazo de quem trabalha com cinema e também com a literatura de horror. Ele faz um esforço bastante grande em definir o que seria esse gênero. E ele trabalha tanto com a literatura quanto com o cinema. Ele está pensando essas duas produções. E para o Noel Carroll, que inclusive, eu não sei se vocês sabiam, mas né, o David Bordwell, que é um especialista em cinema, leu esse trabalho e corrigiu Noel Carroll. Eu soube disso no ano passado, achei bem interessante. O autor, ele vai discutir, então, como que esse gênero pode ser definido e que emoção ele causa. O horror está vinculado aos efeitos emocionais que ele causa no público e a um determinado tipo de afeto. E esse afeto, essa reação no público, ela está diretamente relacionada com a emoção afetiva, com a resposta afetiva dos personagens em relação aos monstros na narrativa. Para ele, para que exista essa emoção específica que ele denomina enquanto horror artístico, que vai além daquele momento de susto ou daquele medo instintivo, momentâneo, é necessário que o monstro cause repugnância e perturbe a ordem. E esse monstro também vai ter uma relação direta com a cultura. Então, para ele, os monstros são uma perturbação da ordem natural. Eles são impuros, repugnantes, contraditórios e incompletos. E para ele, também existe uma diferença entre o horror e o terror, sendo o terror demasiado humano na visão do Noel Carroll. Essas distinções e delimitações, elas têm sido problematizadas em outros trabalhos, quais são os limites e a linha tênue entre o horror e o terror. Inclusive, tem alguns autores que argumentam, por exemplo, que o que a gente entende enquanto terror aqui no Brasil vai estar sendo chamado de horror na literatura que trabalha com o gênero nos Estados Unidos. Um dos livros que vai estar levantando isso meu Deus, fugiu o nome. O livro lançado e organizado pelo Márcio Markendorf e o Leonardo Ripoll aqui na UFSC, Expressões do Horror. E ele está inteirinho em PDF também disponível. E aí já alguns autores questionam quais são essas fronteiras entre o horror e o terror. Mas, de forma geral, eles enfatizam essa relação dos monstros, né, com o contexto e com as experiências culturais. Porque mesmo essas reações, esse medo, eles não estão falando necessariamente de uma experiência individual, ela é individual na experiência cinematográfica, mas os medos que o cinema de terror trabalha são também advindo de experiências coletivas. E outra autora a enfatizar isso vai ser a Laura Canepa, com a tese dela sobre filmes de terror brasileiros. E, novamente, ela vai estar retomando o Noel Carroll para fazer esse vínculo entre o terror e a cultura. Então, ela também vai fazer essa distinção entre o medo individual, que é uma emoção choque, que vem de uma surpresa, um perigo eminente, e o medo coletivo com o qual o horror trabalha e se relaciona, que não é apenas esse momento de susto, mas com um sentimento de aversão. E a aversão, o sentir nojo daquilo que é considerado abjeto, impuro, se relaciona com uma categorização cultural do que será entendido como abjeto e impuro. Não é natural.
né? Esses medos são construções históricas. Por exemplo, o medo da mulher, a associação direta da mulher com aquilo que é ruim, a mulher com Satã, a mulher enquanto objeto e o sangue menstrual enquanto algo nojento e abjeto. Isso é uma construção, não é algo natural e que nasce com uma construção cultural. E os autores, nesse sentido, vão estar usando isso, inclusive essa percepção da mulher, ela vai estar presente nos filmes de terror, vai estar presente também em outras produções da literatura e outros discursos, como a gente vê por aí. E desse modo, os autores eles estão dialogando com a Mary Douglas, Pureza e Perigo, que inclusive é uma obra que dialoga muito com a história das religiões, que sugere que o impuro, o poluído, o perigoso podem ser classificações simbólicas atribuídas não apenas a seres e a objetos, mas estendidas a práticas sociais e a situações que fazem sentido para o sistema social estabelecido e legitimam uma ordem hierárquica. Então, classificar aquilo que é considerado abjeto e que é uma perturbação à ordem, também pode significar e servir para legitimar uma outra determinada ordem. Então, eu falei aqui sobre o medo da mulher, mas os medos, eles são construções históricas também. Por exemplo, o medo de práticas religiosas que estão fora de uma matriz cristã, de entendimento e filosofia do mundo, outras práticas religiosas, outros deuses, ou da história das religiões, mas o medo de bruxas, o medo de Satã, né, a associação que a gente vai ver no Exorcista, por exemplo, de Satã e Pazuzu, do demoníaco, isso, né, esses medos são construções históricas, e é isso que eu quero deixar bastante claro aqui hoje. Então, retomando o Noel Carroll, a Lara Canepa vai argumentar, né, que a marca característica do horror artístico, essa forma narrativo-ficcional que se desenvolve em diferentes meios e linguagens, na literatura, no cinema, balé, ópera, arte sequencial e outras muitas, situa-se no seu lugar de recepção. Isto é, para o autor, uma obra só será classificada nessa categoria se for capaz de provocar um determinado afeto espectador, e esse afeto é especificamente o horror artístico. E isso precisa também causar uma reação física, porque não é apenas o horror ou o medo ou o nojo daquilo que está sendo apresentado na tela. Inclusive, o elemento audiovisual está ali bastante presente no cinema, não é apenas a visão, mas é o conjunto audiovisual. E isso tudo nos causa também uma reação física, contrações musculares, tensão, encolhimentos, tremores, recuo, entorpecimento, calafrios e assim por diante. Lembrando que a palavra horror deriva do latim horrere, ficar em pé, eriçar, arrepiar. Então, para se atingir esse estado emocional, deve-se sofrer uma agitação física concomitante registrada como sensação. E essas várias sensações que eles estão elencando para nós aqui. Uma constante, então, nos trabalhos que eu estou citando aqui, que eu vou listar para vocês depois, fiquem tranquilos, é essa relação entre o gênero e o contexto social e político. Porque a Lara Canepa vai falar sobre isso, o Kendall Phillips, o Robin Hood vai estar trabalhando com isso, o Douglas Kellner também. É sempre essa relação com o contexto e nunca pensar essas produções como espelho da realidade. Para o Kendall Phillips, nessa obra em específica, que ele trabalha com filmes que atingiram um mais amplo público e não só filmes com um público um pouco mais restrito ou que não tiveram muita visibilidade no contexto de lançamento, né? Ele está falando de grandes filmes, tipo Psicose, O Exorcista. Ele fala sobre esses filmes o seguinte, que eles exploram os medos coletivos de uma geração inteira. Podemos ter o que o teórico de cinema Robin Hood chama de pesadelos coletivos? E se sim, compreender esses pesadelos projetados que parecem afetar a nossa ampla cultura. É como se, em certos momentos, um determinado filme captasse de tal forma nossas ansiedades e medos coletivos, que nossos medos coletivos parecem projetados na tela à nossa frente. Então, para ele, alguns filmes
sociais do contexto, que eles redefinem algumas delimitações do gênero e são lembrados a mais longo prazo e se tornam momentos culturais. Eu achei esse conceito muito interessante de ser trabalhado. Um filme pode se tornar um momento cultural, lembrado a longo prazo, como é o caso do Exorcista, Halloween, Psicose. E todos esses autores que eu citei, então, eles enfatizam de alguma forma, ou a partir de teorias distintas, que os filmes estão relacionados com o seu contexto. Então, eu quis passar aqui de uma forma bastante rápida entre as décadas, identificando algumas tendências, né? E ressaltando sempre esse vínculo com a literatura, porque o cinema de terror, ele tem sempre um vínculo, desde o início tem um vínculo muito forte com a literatura. Em 1910, os autores em 1920, identificam o que seria o primeiro ciclo mais estável de filmes de horror, ali novamente no período de crise, que é dialogando com o expressionismo alemão e a Alemanha num pós-guerra. E esse cinema produzido nessa década e marcado por esse expressionismo alemão, ele vai influenciar diretamente depois Hollywood, a partir de meados de 1920, quando a Universal Pictures se inspira nas técnicas do cinema alemão, importando diretores, operadores de câmera, designers, atores que fugiram da Alemanha nazista, lançando em 25 uma adaptação homônima do romance do escritor francês Gaston Leroux, O Fantasma da Ópera, de 1925. Eita, peraí que meu computador vai acabar a bateria. E eu esqueci de colocar ele na tomada. Só um segundo. Aí. Então, inclusive essa citação que eu estou falando aqui é da dissertação da Gabriela Miller Laroca, que trabalha com a representação das mulheres no cinema de terror e que também vai estar nas referências aqui depois para vocês. Esse panorama que ela faz e esse vínculo que ela faz entre o expressionismo alemão com o cinema de Hollywood de 1920. Em 1930, a gente tem um horror que se torna um pouco mais lucrativo e novamente vai estar vinculado com a literatura em Drácula, Frankenstein. Depois, em 1940, o Robin Hood indica os monstros fálicos e essa repressão da sexualidade feminina em Cat People e a Sétima Vítima, 1943. E para quem gosta de Rosemary's Baby, 1968, eu fiquei chocada quando eu assistia pela primeira vez esse filme, que é a Sétima Vítima, e Black Cat, de 1934, que dialogam muito e tem uma abordagem muito semelhante que a gente vai ver mais intensificada em O Bebê de Rosemary, essa ideia de um grupo de veneração a Satã ou de um grupo ocultista já vai estar presente ali em 43, inclusive sob o nome satanismo. Eles citam essa denominação específica ao longo da narrativa, e isso me deixou bastante feliz enquanto pesquisadora. Em 1950, a gente já tem um terror que dialoga com a ficção científica e, novamente, dialoga muito com o que eu venho conversando aqui, de que o gênero ele não é algo estático, ele dialoga com outros gêneros cinematográficos e também se transforma ao longo do tempo. Em 1950, novamente, um período de crise, um momento de um medo dessa ameaça externa, o comunismo, o macartismo, que vai estar acontecendo, vai estar no contexto de Guerra Fria, então alguns filmes de terror eles vão trazer esses medos, essas ansiedades sociais em específico, como é o caso de Invasores de Corpos, de 54, que ficou bastante conhecido também, e tem outras produções nesse contexto que eu não estou colocando aqui, mas ali só para exemplificar. E ressaltar que nesse mesmo 1957 a gente vai ter a Hammer Films com o revival gótico, né, também amplamente influenciada pela literatura, só para a gente não ficar aqui só preso aos Estados Unidos, né. Quando a gente vai para 1960 e 1970, que é a época específica que eu trabalho, os autores indicam um amplo terreno de ansiedades culturais. E o contexto histórico contribui muito para essa
efervescência cultural. Eu listei aqui para vocês algumas das características do contexto que frequentemente aparecem nos autores, que tanto estudam cinema de terror, quanto, por exemplo, a gente vai ver o Hobsbawm discutindo isso em A Era dos Extremos, né, para puxar aqui por um historiador. Então, a gente vai ter o movimento da contracultura em 1960, os movimentos pelos direitos da mulher, os movimentos sociais, movimentos por mais liberdade sexual, feminismo, psicodelia, os novos movimentos religiosos, movimentos pelos direitos civis, questionamento das instituições tradicionais, como é o caso da Igreja e o Estado, a Guerra do Vietnã, a Guerra Fria. É um contexto de muita efervescência política e cultural que vai influenciar o cinema de terror não só em 1960, vai influenciar em 70 e também vai provocar uma espécie de reação em 1980 com filmes que são considerados também bastante conservadores, quando a gente vê um grupo de adolescentes sendo perseguido e punido por sua sexualidade, né? Que vai aparecer como plot de várias narrativas. Eu quis colocar aqui para vocês também, relacionado a esse contexto, o que é muito debatido tanto por sociólogos quanto a gente vê sendo noticiado pelas revistas do contexto, que é a Time Magazine, por exemplo, vai trazer o Occult Revival, esse ressurgimento do oculto. O contexto da década de 60 marcado por esse questionamento das instituições tradicionais, como a igreja, vai dar vazão para outros movimentos religiosos, outros grupos, e não é à toa, então, que os sociólogos vão estar falando sobre um ressurgimento do oculto. É nesse contexto também que a Igreja de Satã é fundada pelo Anton LaVey em 1966 e também vai estar crescendo, se expandindo na década de 70 e influenciando o cinema de terror a longo prazo. Então, é um contexto de bastante efervescência cultural e eu quis trazer algumas capas de revista que deixam isso bem claro. Essa que é mais azul e a Is God Dead, elas são ambas da década de 60 e a que data do Occult Revival é de 72. E ali naquela em azul, não dá para ler certinho na tira, porque está bem pequenininho, mas diz assim, astrologia. Então, a mídia ela vai estar noticiando essas transformações sociais a todo momento e vai estar trazendo esse debate para o nível da cultura. E isso vai influenciar, sim, o cinema de terror. E não apenas ela vai estar vinculada a esse Occult Revival. Outros, o Gary Hendricks, que é o autor desse Paperbacks from Hell, que eu indiquei para vocês, ele fala sobre a quantidade de literatura também que vai estar sendo publicada nesse mesmo contexto. Eu listei para vocês ali alguns títulos de livro que depois vão se transformar em filmes, né? Como é o caso do Bebê de Rosemary, Mephisto Waltz, The Other, The Exorcist. Ele também indica reedições de romances góticos do século XIX. A gente vai ter o Dennis Wheatley, que é destaquei aqui, né, alguns nomes bastante conhecidos. O Dennis Wheatley vai escrever o The Devil's Rides Out em 1934 e depois o Richard Matheson vai adaptar o roteiro para o cinema em 68. Ele também continua escrevendo livros, como é o caso do The Satanist, em 1960, e o Richard Matheson, além de ser roteirista, ele também escreve o A Stir of Echoes, que vai ser adaptado para o cinema só na década de 90. Então, só para dar um panorama sobre como esse Occult Revival e esses novos movimentos religiosos que foram identificados na época estão também acontecendo e influenciam o cinema de terror. Clássica cena de O Bebê de Rosemary, com essa capa da revista Time na mão. Eu lembro que na época eu estava aprendendo a pesquisar cinema de terror, então olhar para isso e olhar que essa revista de fato existiu, né? Esse momento de descobertas da pesquisa que a gente tem foi bastante satisfatório, bastante interessante. E outra coisa, né? Eu coloquei essa citação do final do filme do Roman Castevet, quando ele revela para Rosemary quem é o filho dela. Seu poder é infinito, seu reino durará a eternidade. Ele é o filho de Satã. Deus está morto, Satã vive e este é o ano 1. Essas são referências
diretas ao vocabulário que os próprios satanistas autodeclarados já tinham no contexto histórico. Essa ideia de que 1966 é o ano 1, Deus está morto, é uma referência à Time. Então, esses filmes estão constantemente dialogando com esse panorama social. Listei aqui para vocês outros que vão estar dialogando com ele. Ainda em 60 a gente tem, então, o The Devil's Rides Out, ou The Devil's Bride, como também foi nomeado na época, A Profecia. Daí, fora já de um circuito maior, vamos colocar assim, mais perto de um cinema independente, de um circuito B, a gente tem o The Devil's Reign e Brotherhood of Satan. Inclusive, Brotherhood of Satan, que a tradução é Irmandade de Satanás, está disponível na Darkflix. Ele é um filme de 71, que também trabalha com essa ideia de oculto e de um grupo de pessoas que, no caso, venera o príncipe das trevas. The Devil's Reign tem a participação, inclusive, do Anton LaVey, que, como consultor técnico, o mesmo Anton LaVey, que foi o fundador da Church of Satan em 1960 meu Deus, me fugiu, 69, 66, 6, meu Deus, já estou passada da noite. Mas então, só para dar alguns exemplos de como esse cinema de terror está dialogando com essa ideia de oculto e tudo mais. E nesse sentido, o Robin Hood ele já está identificando também algumas tendências de 1960 e 1970, e ele lista para nós em American Nightmare essas tendências, que é o monstro humano, a vingança da natureza, satanismo, possessão diabólica e o anticristo, apesar dele não identificar o que é satanismo exatamente, mas ele identifica essa tendência nos filmes, a criança terrível, que alguns autores identificam como uma espécie já de reação, inclusive, aos movimentos sociais, no caso, década de 60, porque esses jovens e sua rebeldia, eles podem ser, inclusive, uma ameaça aos nossos valores e moral tradicional, às nossas práticas religiosas, a nossa ideia de família, a segurança do Estado. Então, a criança terrível, ela também vai aparecer ali no final da década de 70, já é possível identificar algumas tendências disso. Canibalismo. E apesar da multiplicidade de temas, então, os monstros atacam de formas diferentes o conceito de família. Então, essas instituições e essa quebra, esse questionamento das instituições, ele vai estar surtindo efeito nos filmes de terror. Como no caso aqui, deixa eu voltar só um segundo, né? Em The Devil's Reign e The Brotherhood of Satan, isso vai ficar muito claro, principalmente no que diz respeito à instituição igreja, né? Que é o foco da minha pesquisa. O Brotherhood of Satan, ele tem uma abordagem que pode ser considerada bastante conservadora. Ele também apresenta um modelo de família que está ameaçado por esse grupo que venera o príncipe das trevas. E no decorrer do filme, a polícia não é capaz de deter o grupo e conter esse mal. E dialoga também com a ideia de crianças terríveis, porque os satanistas, nessa narrativa, eles ocupam os corpos de crianças. Então, as crianças, nesse caso, a juventude, ela também significa uma desordem e um perigo. E é bem interessante de analisar esse filme. Em 75, o The Devil's Reign, que tem o Anton LaVey como consultor técnico, também apresenta constantemente esse conflito entre a religião tradicional e um grupo de veneração a Satã. O filme tem um roteiro bastante confuso e ele tenta, inclusive, retomar os julgamentos de Salem. E quando os satanistas são apresentados na narrativa, eles são mostrados fazendo críticas que podem ser consideradas válidas. Tem um momento que um satanista que está confrontando o que é o cristão da narrativa, como o cristão está com uma arma na mão, e o satanista questiona, essa é sua fé? E daí esse é o momento que fica muito explícita essa crítica e esse anticristianismo por parte dos movimentos satanistas da década de 60 e de 70, só para citar alguns exemplos.
E esse questionamento das instituições, ou pelo menos a reverberação dessas discussões de nível social nos filmes, também aparecem em outras produções, que é o meu caso de Tubarão. Vamos lá. Eu assisti esse filme ano passado, foi muito interessante assistir ele na pandemia. Existe, então, esse personagem que está tentando informar a polícia que existe um possível tubarão nas praias, uma praia extremamente movimentada, muito boa para a economia da cidade, e o prefeito acha que o personagem está se precipitando, e que esse é um momento importante para a entrada de dinheiro na cidade. Ele não está afim de fechar a praia porque ele está com medo de perder dinheiro. Paralelos com o nosso contexto, é complicado não fazer, só faltou chamar de peixinho. A praia está lotada, tem um tubarão no mar e as crianças estão brincando na água, então são cenas que dão um pouco de agonia. E daí, nesse momento, depois da narrativa já ter apresentado a morte de uma criança no mar pelo tubarão, e esses especialistas, no caso, inclusive, ele é um representante da polícia, então existe certo limite aqui de interpretação entre a credibilidade da instituição tradicional. Nem sempre o prefeito é uma figura complicada, mas ainda assim é a polícia que mata o tubarão no final do filme. Mas é interessante esse momento que eles estão tentando avisar o prefeito e ele aponta para esse cartaz que está atrás dos personagens e fala: vandalismo, é mutilação deliberada de uma mensagem de serviço público, prenda os moleques que fizeram isso e lhes dê uma lição. Porque tá tudo bem deixar a praia aberta com um tubarão à solta, mas, meu Deus, vamos prender os moleques que vandalizaram o nosso cartaz. É um filme dirigido pelo Steven Spielberg, em 76, e também está trabalhando com esse contexto de ansiedades sociais e questionamento das instituições. Outro que vai apresentar isso de uma forma diferente também é A Profecia, né, de 76. Que inclusive apresenta alguns elementos próximos do satanismo, na medida em que trabalha com esse nascimento do filho de Satã, o anticristo. E essa criança, o Damien, aparenta estar sob os cuidados de um grupo de pessoas que renunciou a Deus e garantiu o seu nascimento no mar eterno, o mundo da política, o mar que constantemente se enfurece com turbulências e revoluções. Então, o filho do diabo se elevará do mundo da política. É esse contexto também de medo no que diz respeito às instituições tradicionais. Olha onde o Damien está nascendo, nesse caso, né? Ele não está nascendo dentro de qualquer família, ele está nascendo de uma família rica, está nascendo, no caso, ele foi adotado, né? Mas ele cresce dentro dessa instituição política do Estado, diretamente relacionado. Então, para o Douglas Kellner, em Câmara Política, e no capítulo específico sobre o horror, ele argumenta que esses filmes ressoam um certo fascínio com questões políticas sociais, que ele chama de invisíveis ou ocultas. Os filmes ressoam uma sensação de fascínio com questões sociais invisíveis, os intrusos ocultos do poder econômico e político. Não deve ser de todo surpreendente que essas pessoas poderosas e invisíveis sejam associadas no imaginário popular com o diabo, essa outra grande força invisível do mal. E é muito interessante porque essa ideia de oculto e de grupos que veneram Satã ou que têm práticas consideradas ocultistas em 1960 e 70, ela também tem uma prática, são também detentoras de uma prática histórica que é bastante elitista e também é detentora de uma ideia de conspiratória, mas basicamente elitista. O ocultismo tem muito de elitismo, vários autores estão discutindo isso, então quando o The Omen vai trabalhar diretamente com isso e com o anticristo nascendo dentro de uma família rica e cuidado por essas pessoas que renunciaram a Deus, é muito interessante. Então, novamente, coloquei para vocês ali que essa credibilidade política está em questionamento a todo momento, desde a década de 60, assassinato do Malcolm X, do Kennedy, do Martin Luther King, Watergate acabou de acontecer, o escândalo ali em 72. Então, tudo isso vai ressoar também nos filmes de horror.
Listei aqui outros que vão trabalhar com outros tipos de ansiedade, né? Vão trabalhar com esse medo do outro, de uma outra prática religiosa. Então, como eu estava falando para vocês, existem várias formas de apresentar os monstros na narrativa de terror, né? De uma forma conservadora, a reforçar alguns medos ou a questioná-los, ou ambas as coisas no filme. Esses filmes eu assisti também recentemente, o The Possession of Joey Delaney. Engraçado que eu citei aqui todos de 72, isso foi uma coincidência, não foi planejado. O medo do outro vai estar muito presente nesse filme dirigido pelo Harris Hussein, que tem um pouco de discussão a respeito de raça também, porque é uma família rica, que tem um filho que foi possuído por uma alma perturbada. E existe um diálogo ali entre uma empregada doméstica, que tem uma doméstica trabalhando para eles, a doméstica pede a demissão, e em uma das cenas, a mulher rica tem que ir até a periferia e até o bairro onde essa mulher morava, e ela fala, vocês nunca vêm aqui, vocês não veem o que está acontecendo aqui. Então é muito interessante quando essas coisas aparecem nas narrativas em 72, nessa narrativa em específico. A gente tem ali Blácula, que quis trazer um exemplo de Blaxploitation aqui também, que vai estar trabalhando com esse público específico para os filmes de horror, mas também existem muitas questões de como os estereótipos acerca dos negros na narrativa podem ser construídos e extremamente problematizados, né? Uma dos tons mais presentes nesse livro, o Horror Noir, vai falar como que eles estão presentes nas narrativas ou de forma monstruosa ou de forma a morrer muito rápido nas narrativas de horror, que é o que acontece, por exemplo, aqui em Sisters, do Brian De Palma, que logo no início do filme, o único personagem negro do filme, ele logo é assassinado. É um filme muito interessante que está lidando fundamentalmente com essa movimentação dos direitos sociais da mulher e do feminismo, as discussões sobre a liberação das mulheres, porque traz uma personagem, na verdade duas personagens, que estão um tanto quanto longes dessa perspectiva de família tradicional. E elas não são, e tem uma delas em específico, que é a Dominique, ela não quer constituir família, e tem uma cena muito interessante, que quando a mãe dela encontra ela, a mãe dela encontra ela na rua, pede como é que ela tá, e ela reforça que ela não quer ter família, que ela não quer casar e tudo mais, e a mãe dela pergunta, mas você tá tomando pílula? Pergunta quase como se a menina estivesse usando drogas, mas você está usando pílula de novo, minha filha? Daí eu fico, meu Deus do céu, para ver como os filmes de horror, eles também estão trabalhando com essas ansiedades e com esses debates sociais a todo momento. E a Dominique, no caso, ela é uma personagem muito ativa na narrativa, e os autores, inclusive, daquele livro que eu já citei aqui para vocês, que é o American Nightmare, que tem o Robin Hood como um dos autores, que eu acho que é ele que, inclusive, escreve o capítulo específico de Sisters, fala como que esse filme traz debates acerca das diversas opressões da mulher pelo sistema patriarcal, que também é um debate altamente presente nas décadas de 60 e de 70. Então, é um filme que vale muito a pena ver. Então, só para já finalizar um pouco da minha fala, né, para não ficar muito cansativo e para a gente continuar conversando, o Kellner, sobre esse cinema de terror da década de 70, então vai reforçar que os filhos das subculturas rebeldes dos anos 60 e início dos 70, que rejeitaram a autoridade parental, devem ter parecido bastante monstruosos para uma geração mais conservadora. É no gênero de horror que algumas das ansiedades e tensões e medos cruciais gerados por essas mudanças, especialmente pelo feminismo, crise econômica, liberalismo político, são manifestados, e eles indicam, então, níveis de ansiedade elevados na cultura, particularmente no que diz respeito à família, crianças, liderança política e sexualidade. Então, devido a esse amplo terreno de ansiedades culturais na década de 70, nós vamos ter um crescimento da quantidade de filmes de terror com vários temas, inclusive. Então, é um ambiente muito rico para a produção de filmes de terror, que vai ficar muito evidente aqui. Eu acho que ficou ao longo das
dos títulos que eu citei aqui, que é um repertório gigantesco para a gente trabalhar também a nível de pesquisa ou de interesse pessoal, por aí vai. Só para finalizar, então, os autores trabalham e já identificam em 1979 uma ambivalência e uma certa ambiguidade nos filmes de horror, que mesmo eles, inclusive, ressaltam muito esse potencial subversivo dos filmes de horror, de provocar as discussões sociais, mas nem sempre. Inclusive, eles vão estar provocando essas discussões e essa subversão, muitos filmes vão estar trazendo isso, inclusive a ambivalência mora nessa questão do que o Noel Carroll vai denominar enquanto um paradoxo, né, que é a ambivalência, esse medo, mas ao mesmo tempo um fascínio pelo horror, e mais especificamente, então, sobre essa questão do cinema de terror subversivo, o Britton, que é um outro autor do mesmo conjunto de ensaios que eu estou citando hoje, vai argumentar o seguinte, que o retorno dos reprimidos não é claramente distinguível do retorno da opressão, porque ao mesmo tempo que esses filmes estão trazendo essas discussões sociais, às vezes, para criticar alguns estereótipos, as formas de opressão da mulher, por exemplo, eles ainda vão estar trazendo esses personagens específicos enquanto antagonistas da narrativa, pensando em 1970, né? Mas a gente observa isso hoje em outros filmes. Então, ao mesmo tempo que a gente pode estar criticando a opressão da mulher, a gente ainda traz ela enquanto figura monstruosa, enquanto próxima daquilo que deve ser temido. Então, algumas manutenções dos sistemas de opressão também acontecem no cinema de horror. Que é o caso, por exemplo, do Exorcista, para mim, que vai ficar bastante clara essa tendência conservadora do cinema de terror e essa reação à juventude que vai estar colocando esse descobrimento sexual e esses debates como algo a ser temido, algo monstruoso. Então, eu acho que era isso, pessoal, que eu tinha para conversar com vocês aqui hoje. Eu estou aberta para o debate, podem discordar de mim, a gente está aqui para conversar. As referências que eu usei estão aqui, mas elas também estão na página no site, vocês conseguem ter acesso ao Drive, e a várias dessas leituras que eu indiquei hoje estão lá, já os PDFs prontinhos. E eu acho que é isso. Eu estou aberta para perguntas, comentários, e deixa eu parar de compartilhar minha tela agora para conseguir ver o que vocês escreveram no chat. Sim, a Gabriela Laroca, eu gosto muito do trabalho dela e o cuidado que ela tem com a questão da representação do feminino. A Muriel, que está aqui conversando, que está aqui assistindo também, eu sei, gosta bastante dos debates que ela faz também. Sim, o Tubarão é o retrato da pandemia. Tati, quando eu vi esse filme, eu gargalhava, eu falava, não é possível que esse filme foi feito em 1970, gente. Sério mesmo, só faltou chamar de peixinho. Alguém tem algum comentário a fazer? O Clayton, eu vou procurar exatamente. Então, a Gabi trabalha mais próximo dos slashers. Talvez é interessante você olhar a dissertação dela, que eu acho que vai ter muita coisa lá que pode te interessar. Mas eu posso procurar especificamente e depois disponibilizar, citar elas ao longo do material que a gente vai disponibilizar aqui mesmo para o curso. Pode deixar que eu vou ficar atenta para isso. Podem usar o microfone, podem usar o chat para fazerem os comentários, fiquem à vontade. Oi, é o Cleiton novamente aqui. Você passou bem rápido sobre a questão das diferenças entre horror e terror. Eu queria que você falasse um pouquinho, ou talvez trouxesse alguma
referência melhor, porque eu acho que eu sou mais próximo, na verdade, do suspense. Então, vê se você tem algo para falar assim dessas diferenças entre suspense, terror e horror e esses universos assim, porque às vezes fica meio difícil para a gente saber aonde que vai um, onde que vai o outro e era isso. Então, é difícil realmente, porque é o seguinte, né? Então, retomando, para o Noel Carroll, para ser horror, precisa provocar uma reação física e uma reação de nojo no público, né? Então, o terror para ele está mais vinculado ao suspense, está mais vinculado a esse monstro que pode ser humano, né? Ele é mais psicológico, vamos colocar dessa forma. Então, um dos elementos-chave para o Noel Carroll do horror é essa reação física de nojo, esse sentimento provocado pelo monstro dentro da narrativa e que inspira, então, e provoca a reação no espectador também. Mas, igual eu falei, é bem complicada essas distinções. Eu acho que daí, nesse sentido, a Laura Canepa ajuda bastante, que ela vai retomar, por exemplo, o maravilhoso, o fantástico, para estar ali fazendo os paralelos entre os gêneros e retomando a literatura. Mas eu fico suavizou um pouco a sensação no meu coração de insuficiência em relação ao conceito, porque é bem complicado mesmo. E quando eu li que muitas vezes o que nós denominamos na chave do terror aqui no Brasil é o que os Estados Unidos está chamando de horror, né? Fica meio complicado. Então, quando eu acho que a definição conceitual que a gente vai fazer nesse sentido depende muito dos filmes e dos recortes que a gente escolhe fazer. Se eu estou trabalhando com cinema norte-americano, talvez o vocabulário mais correto para usar seja o horror, porque é assim que ele é conhecido pelo público, né? Então, talvez seja nesse sentido, mas eu posso novamente fazer pesquisas bibliográficas e te passar a respeito, mas tem muitos autores que eu estou lendo que eles já não fazem tão bem essa distinção, eles chamam de horror. E aqui no Brasil, muitas vezes, terror vai abarcar o que o Noel Carroll também está chamando de horror. Às vezes o terror é entendido como essa categoria maior e o horror enquanto um subgênero, também pode acontecer. Ok, beleza, obrigado. Oi, Rafa, Fabrício. Oi. Eu queria saber um pouco da tua história, da tua relação familiar. Eu sempre vejo muito essa questão do cinema de terror numa relação de cerceamento das famílias, um entendimento não aprofundado, um pouco da relação do gênero, né? Como que foi para ti? Qual a tua experiência com isso e como que você percebe essa relação? Você acha que isso tem se alterado ou não? Ok, obrigada pela pergunta, Fabrício. Então, eu acho que o meu contato com o cinema de horror, ele começou desde criança, só que os meus pais não gostavam muito, não. Inclusive, me proibiam de ver quando eu era mais adolescente, mas, assim, criança, eles não deixavam de jeito nenhum. A memória que eu tenho é da Casa de Vidro, foi o primeiro filme de horror que eu vi, depois A Casa de Cera e essas coisas. Daí eu lembro de ver Centopeia Humana, esse tipo de filme, mas a relação que eu tenho com o gênero, ela vem da literatura. Eu acho que antes do cinema, para mim, veio a literatura. Eu já comecei a ler o Edgar Allan Poe quando eu era mais nova, e eu era aquela criatura meio gótica, fechada, trevosa, que fica quieta no canto fundão da sala, né? Meio antissocial também, o Kelps falou que não gosta muito de seres humanos. Eu era bem assim quando eu era adolescente, daí eu fui mesmo para os romances góticos e eu acho que eu conheci o gênero por aí. Eu prefiro gatos. Então, eu preferia doguinhos na época, daí a simpatia com os gatos veio depois. Mas eu gostava muito do gênero quando eu era mais nova, e daí eu acho que o interesse
por lidar com as nossas próprias ansiedades, com os nossos próprios medos, com as nossas próprias descobertas ao longo da vida. Eu acho que o terror ajudou muito com isso. Quando eu assistia ou lia algo do gênero, ajudava a gente a lidar com as próprias ansiedades da adolescência e coisas do gênero. Então, foi ali que começou. Foi primeiro pela literatura e depois o cinema de terror, que os pais não gostavam. Pode fazer a pergunta, Kelps. Boa noite a todos e todas. Rafaela, as demandas sociais hoje em dia, elas estão, graças a Deus, estão chamando a atenção das pessoas, a questão dos negros, a questão das mulheres, do público LGBTQIA+. Eu quero me focar um pouco agora na questão da produção feminina no horror e gostaria de te perguntar se você acompanha escritoras, articulistas, estudiosas, e qual trabalho de mulheres, quais trabalhos de mulheres você pode nos indicar? Obrigado. Kelps, muito obrigada pela pergunta, e é um interesse de pesquisa que para mim também é novo, essa questão da representação das mulheres. A Muriel já escutou eu falar isso várias vezes também. Eu acho um pouco sobre isso, a gente até precisa deslocar um pouco do horror e talvez ir para o cinema e mulheres, que essa discussão data também desde 1970, com o texto da Laura Mulvey. Depois eu posso passar, eu vou até separar aqui, que vai tratar sobre o olhar masculino no cinema de terror. Então, essa problemática sobre o cinema produzido por mulheres, ele já data lá também de 1970, só que ele não tá, os debates acadêmicos, eles não são tão próximos do gênero de horror. Mas eu posso te passar também, por exemplo, tem um livro atualmente que traz um pouco dessa bibliografia, dessas discussões de uma forma bastante interessante, que é do Mark Jankovic, Horror the Film Reader. Aqui, escrevi para vocês, é Mark Jankovic. O Mark Jankovic, e ele vai trabalhar muito com, por exemplo, são várias autoras, inclusive, que vão estar falando sobre cinema de terror e a representação das mulheres, só que atualmente, né, deixa eu pensar sobre filmes atualmente produzidos por mulheres e textos escritos sobre isso, eu não consigo me lembrar. A gente vai encontrar mais os podcasts falando sobre isso, né? Algumas colunas e blogs, a gente consegue ver isso, mas a nível acadêmico, o Mark Jankovic, que é o organizador da obra, né? Os autores são diversos, vão estar discutindo muito essa questão de gênero e cinema de horror. Inclusive, tem um texto meu Deus, fugiu o nome, mas o que vai estar percebendo a monstruosidade feminina. Eu acho que ali você consegue algumas referências bastante interessantes, mas, novamente, eu vou procurar mais certinho e eu te passo mais focado, porque mesmo mais da década de 80, vão aparecer algumas grandes coletâneas sobre cinema e mulheres, ou cinema e gênero, e daí um capítulo no meio deles vai estar abordando o cinema de horror e vai estar problematizando, por exemplo, O Exorcista. E mesmo nesse texto meu Deus, o American Nightmare, do Robin Hood, eles já vão estar pontuando bem certinho quais são esses impactos dos debates feministas nas produções de horror, e isso vai ser uma tônica também no trabalho do Douglas Kellner em A Cultura da Mídia. Deixa eu abrir a porta pro gato, meu Deus. A Cultura da Mídia e Câmara Política. Pronto. Gatinho foi liberto. Mas eu também vou... porque é o seguinte, eu fiz uma disciplina no semestre passado sobre história do trabalho, e eu escolhi falar sobre o cinema, o trabalho de mulheres no cinema. E eu levantei 314 bibliografias sobre o assunto. Então, eu tenho tudo isso
organizado numa pasta, bem sistematizadinho, que eu consigo te indicar depois o que pode ser interessante de você ler. Mas, a princípio, esse livro do Mark Jankovic pode ajudar bastante, porque ele problematiza, por exemplo, a recepção feminina do cinema de horror. Existem mulheres interessadas pelo cinema de horror, tanto enquanto cineastas quanto como público. É possível a mulher sentir algum tipo de prazer visual, ou não é possível a mulher se relacionar com um filme de terror, a não ser por essa relação de violência que elas tanto trabalham, que é tão representada no cinema de horror, né? E isso eu acho que essa tônica é exatamente como tu disse, né? Esse interesse pelos debates sociais atualmente, pelo movimento LGBTQIA+, ele tem levantado isso tudo de novo, né? E esse esforço em tentar entender essas representações. Mas eu vou separar e daí eu indico certinho no material que a gente vai disponibilizar para vocês depois. E sobre produção feminina no terror, né? A gente tem Babadook, eu acho que é interessante de lembrar. A gente tem as personagens femininas o tempo todo, então quando a gente pensa em trabalho de mulheres no cinema, tanto enquanto cineastas quanto atrizes. Então, as personagens femininas no cinema, elas são constantes, né? E a forma de representação muda, mas o trabalho delas no âmbito cinematográfico é múltiplo. Então, eu acho que a primeira coisa que me lembra aqui é o Babadook, que eu já citei também aqui alguma das diretoras mulheres de cinema no Brasil, né? Ali nos slides, mas deixa eu ver aqui, eu não vou conseguir acessar agora certinho, mas existe sempre um interesse, tanto enquanto público, quanto por parte das diretoras. Garota Infernal, a Larissa comentou ali. É bem interessante, mas então eu vou separar para você. Mais alguém, gente? Ontem eu vi. Os próprios filmes da Gabriela Amaral Almeida, eu acho que trazem bastante isso. Exatamente. Exatamente. Eu estou falando exatamente aqui lendo os comentários, né? Tem um desafio mensal no Letterboxd de assistir um filme de terror para cada dia. Então, eu tenho tentado fazer esse exercício, né? Porque às vezes, como a gente fica muito perto da pesquisa e a gente assiste filmes do mesmo ciclo ou do mesmo subgênero, né? Que no meu caso é o Satanic Films, a gente acaba esquecendo de assistir essas outras produções mais recentes, né? E essas outras coisas que fogem ao nosso tema de pesquisa, mas sim, é bom para ver a diversidade de temas e o trabalho das mulheres no que diz respeito ao cinema de horror. Eu acho que também trabalho de mulheres inclui curadoria, inclui trabalho acadêmico, trabalho enquanto produtora de podcasts, né? O trabalho no meio cinematográfico ele é bastante múltiplo. Obrigada pela pergunta, inclusive, é uma das minhas crises no momento com a pesquisa. Mais alguém, pessoal? Vai rolar o sorteio de prêmios, gente, dos brindes para vocês, eu juro. Eu escolhi eles com muito amor e carinho. Rafa, tem uma pergunta da Júlia para ti. Aonde? No chat. Como ela encontra o desafio mensal do Letterboxd? Sim, eu não conheço, né? A pessoa que citou é a Amanda. Amanda, se você quiser falar para nós como é que nós encontramos esse desafio, porque eu também não conhecia. Eu coloquei ali no chat, né? Só procurar
lá Daily or Hunt, e aí normalmente vem seguido, né, do mês, né, o pessoal divulga os critérios mais ou menos no meio do mês para já ir montando a lista para o mês seguinte, né? E aí você vai tentando ver o quanto der, né? Eu comecei a participar na quarentena que eu tive um pouquinho mais de tempo. Aí é bem bacana, porque são para cada dia eles costumam colocar critérios bem distintos. Então, antes eu via muito slasher, praticamente só slasher, então dei uma ampliada bem grande no meu repertório, né? Tirando a gente da zona de conforto mesmo. Exatamente. Nossa, tira muito da zona de conforto. E eu adoro isso, ser tirada da zona de conforto. Tem uma pergunta da Camila aqui, né? Que apesar de... Gostaria de saber sites ou lugares que vocês se atualizam com os eventos, lançamentos de pesquisas sobre cinema e o horror. Então, já comentaram aqui no chat, mas é muito interessante de seguir, por exemplo, a BLG Entretenimento, que constantemente está fazendo as chamadas para os eventos também e divulgando algumas palestras bastante interessantes. Os próprios festivais, eles têm perfis no Instagram. Hoje, basicamente, eu me atualizo do que tem acontecido pelo Instagram. Então, o Fantaspoa vai ter perfil no Instagram, o Cinefantasy vai ter perfil no Instagram, e geralmente também quem está envolvido com os podcasts de cinema de terror ou com a discussão, como o caso da Gabriela, eu acompanho ela no Instagram e eventualmente o pessoal divulga, a própria Paty Fang, que está aqui conversando conosco, também divulga essas coisas no perfil dela, eu também, quando tenho alguma coisa e algum evento novo eu divulgo. Então, é basicamente pelo Instagram que essa movimentação toda está acontecendo. E foi assim que, pelo menos, eu fiquei sabendo sobre todos os festivais que aconteceram no ano passado. E também tem os perfis específicos de cinema de terror, né? Inclusive, eu vou criar uma listinha aqui depois para disponibilizar também. Lista de perfil do Instagram. Que indica tanto, fala, né, exibem algumas resenhas de filmes e nos atualizam sobre esses eventos, sobre esses festivais. A Script Editora também tem um perfil no Instagram e constantemente lança e publica alguns eventos nesse sentido, Boca do Inferno, deixa eu ver o que mais. O Euler Félix, que também está mexendo bastante com isso agora, divulga bastante os eventos no perfil dele. E isso, meu filme do dia. Eu vou criar uma lista ali de perfis no Instagram. Muito interessante de como essas coisas acontecem, né? Porque nunca imaginei ministrando um curso sobre cinema de terror e daí fazendo uma lista de perfil no Instagram que discute esse tema. Inclusive, vou fazer uma de podcasts também para disponibilizar, que eu acho que já tem até meio pronta, que ajuda bastante. O República do Medo, sim. Exatamente. O Necronome Conversa é do Euler Félix, né? Então, os dois perfis ali estão dialogando e divulgam bastante as movimentações nesse meio, o mundo freak, obviamente. Então, eu descobri eu descobri toda essa movimentação de eventos no ano passado e afins por causa de uma participação no Mundo Freak que eu fiz, e daí o Douglas da Script Editora entrou em contato comigo, e daí eu comecei a circular e ver como que essas coisas estavam acontecendo. Foi ali que eu tive acesso ao perfil do Carlos Primati, comecei a acompanhar os eventos, tudo começou com o Mundo Freak. Exatamente. Script Editora. Assim que escreve. Mas é basicamente pelo Instagram. Ano passado, Instagram e festivais
salvaram muito essa minha relação com o horror. Nossa, descobri essa quantidade de festivais aqui no Brasil com filmes diversos e filmes que eu nunca assistiria em outro lugar, foi fantástico. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu espero que eu tenha, então, contribuído com as discussões aqui sobre cinema de horror. Eu espero que eu tenha contribuído em relação à bibliografia, a alguns desses debates, inclusive a bagunçar um pouco algumas classificações que a gente tem e deixar uma pulguinha atrás da orelha para a gente pesquisar depois. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês nesse sentido e, novamente, muito obrigada por ter ficado aqui até o final, né? Por ter acompanhado conosco essa trajetória ali desses cursos de formação que aconteceram nessa semana. A Paty comentou aqui que tem participado do Caldeirão Nerd. Olha só, vocês vão fazer uma live com o Rodrigo Aragão. Gente, esse diretor, ele é muito... Nossa, eu gosto muito das falas dele, muito mesmo da forma com que ele trata o cinema de horror. E muito dialogando muito com o fantástico, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse último filme dele também. Tem algumas cenas muito marcantes. Eu não fico... Ele é muito acessível, exatamente. Ah, é verdade, né? É bom eu passar o meu Instagram. Acho que assim vocês já conseguem me encontrar. Inclusive tem o arroba, né? Esqueci do arroba, mas é assim que vocês conseguem me encontrar no Instagram. Constantemente eu estou também publicando algumas coisas a respeito, algumas outras falas, algumas coisas mais vinculadas à tese também. Eu estou muito feliz, inclusive, que o Keops está aqui, que a Paty Fang está aqui. Eu conheci vocês, entre aspas, nos eventos do ano passado e das palestras do Carlos Primati, e eu conhecia vocês já há algum tempo. Eu gostei muito que vocês compareceram aqui, viu? Gosto muito de saber dos aficionados pelo horror. A gente não está sozinho. É isso, né, pessoal? Sim, os cursos do Primati são muito sensacionais. Não é à toa, a enciclopédia, né, que chamou ele. Eu acho que então a gente pode ir ali para os sorteios dos brindes escolhidos carinhosamente, pensando nesse panorama do cinema de terror. Somos legião. Rafa, você pode explicar a tua escolha para o pessoal? Explica. O que você escolheu? Daí você faz a sua explicação e daí a gente vai para o sorteio, então. Ok. O Horror Noir eu escolhi porque ele é um livro bastante em alta agora, inclusive logo no início do livro a autora cita o Kendall Phillips, que é um dos autores que eu também estava usando aqui hoje para vocês, então eu escolhi esses brindes no sentido de colaborar mesmo com as leituras sobre cinema de terror, com esse repertório falando sobre as possibilidades que o gênero permite e de leituras da realidade que ele permite fazer. Então, o Horror Noir foi nessa vertente, também pensando nessas questões de raça, que são extremamente importantes, e é um livro que está traduzido para o português, né? Muitos dos livros que estão disponíveis hoje sobre o assunto estão em inglês. Então, esse daqui é acessível e ele ainda está em português, e eu achei que ele seria um bom brinde, pensando num curso sobre cinema de terror. No território Lovecraft, porque se tem algo que está em alta também é essa série da HBO e essa releitura que foi feita dos monstros do Lovecraft, né? E que terror é esse? E é a questão
da raça, extremamente a questão da mulher no cinema é extremamente importante também nessa produção. A Letty está longe de ser uma personagem que é uma vítima do cinema de terror ali, né? É uma personagem forte, então eu acho que levanta várias discussões. E os box de DVD, né? Eu escolhi porque na minha época de pesquisa de graduação e de mestrado, era um sofrimento encontrar os filmes que eu queria trabalhar com legenda, encontrar esses filmes para citar, era muito difícil de encontrar em plataforma de streaming. Então eu pensei nos DVDs com alguns dos filmes que talvez seja difícil de encontrar em outros lugares, né? E que também são marcos ali do cinema. E o prêmio da plataforma da Darkflix, né? Da assinatura de 1 ano. Eu achei extremamente importante de disponibilizar, porque é a plataforma que hoje mais tem foco no terror, que tem ali, tá hospedando os festivais e mostras de cinema, então eu acho que ela também garante esse conhecimento de repertório do gênero. Isso, a Paty comentou ali sobre outro perfil no Instagram do Biscaia que pode ajudar quem tem interesse nesses perfis e nessa discussão sobre o horror. Mas sobre os prêmios seria isso, Fabrício. Dialogando mesmo aqui com o curso e tentando ajudar o pessoal que se interessa de forma geral pelo gênero. Geral pelo gênero. Meu Deus, parei. Beleza, Rafa. Gente, eu vou mostrar para vocês os nomes que eu peguei lá do formulário de inscrição. Se não tiver o nome de vocês, daí vocês me avisem para mim estar inserindo no final, antes da gente iniciar o sorteio, tá? O sorteio a gente vai sortear 5 pessoas, tá? Aí vai ser daí na mesma ordem que está aqui na lista de sorteio do formulário, tá? Por favor, então, fiquem espertos para ver o nome de vocês. Não, feio. Feio. Entrou o nome de todo mundo? Tinha alguém no chat que tinha me falado que estava tendo problema no link? Ó, tem uma ali que não entrou. Vamos lá. Mana. Mais alguém? Cristiane, você também não está, é isso? Beleza. Gente, lembrando, esse projeto ele só foi possível pela aprovação da Lei Emergencial Aldir Blanc, está vinculado aqui à Secretaria de Cultura e Relações Institucionais da cidade de Blumenau, tá? Então vamos lá, a grande área do dia, sortear, boa sorte a todos. Ticiane, você está por aí? Oi, sim. Oi, Ticiane, parabéns, você ganhou o livro Horror Noir. Ah, valeu, vou amar. Valeu, Ticiane. Vamos ver quem foi que ganhou o Território Lovecraft. Gabriel Lopes, você está por aí, Gabriel? Ele respondeu que está aqui no chat. Eu vi. Obrigado, gente. Próximo. Ai, mas ele já tem o livro. O que a gente faz? Ele já tem o livro.
Então, eu Gabriel, acho que dá para inverter, né? Inverter com... Qual é a tua sugestão, Não com a Rafa? Tiziane, mas com o Carlos, dá para inverter. Não sei se o Carlos já tem o livro. Posso trocar sim, sem problema nenhum. Para mim tá de boa. Pode ser, Carlos? Pode ser. Tá bom, então. Beleza. Carlos, você ficou então com o livro Território, Lovecraft, e o Gabriel vai ficar então com o primeiro box das Obras de Terror, volume 4. Vamos ver quem ganhou o outro box. Foi Guilherme. Guilherme, você tá por aí? Guilherme, não deu ainda notícia. Ele deu notícia ali, ele é colecionador e tem todos os Na boxes. real, Você tem foi o esse Gabriel. box? Foi o Gabriel, ele disse que ele também tem que... Foi. Isso, não foi o Guilherme, não. Ah, tá. O Guilherme, se o Guilherme não estiver por aí, depois a gente então faz o sorteio então do segundo box. Larissa, a grande ganhadora, você está por aí? Opa! Isso aí, Larissa, parabéns. Gente, todo mundo que foi sorteado, eu vou entrar em contato depois, tá? Para poder fazer o envio de vocês. Ó, Fabrício, a Tati está perguntando se tem perfil no Instagram para saber dos próximos eventos e iniciativas. Gente, eu tenho, mas praticamente não uso, assim. Eu tento trabalhar o máximo possível fora dele, porque senão eu gasto muito tempo com isso, assim. É informação demais para mim, eu não consigo lidar direito com isso. Mas pode ficar tranquilo que se rolar evento eu divulgo. Claro. Essa é a parte boa, assim. Sempre tem pessoas muito queridas para estar ajudando quem acaba se afastando. Mas agradeço. Se eu tiver alguma coisa, pode deixar que eu mando para vocês. Então, vamos lá, né, gente? A gente vai ter que sortear novamente, só que daí vai ser um nome só, que vai ser o segundo box, então. Que triste, né? A pessoa já tem o box. Gente, eu não tenho box nenhum. Aê, Tati! Errei. Tati, tá por aí? Opa! Eu! E aí, parabéns, Tati. Vai curtir? Super curti. Tu vai deixar eu ver contigo, não vai, Tatiana? Ele quer estar perguntando se eu vou deixar ver com ele. Não, vou não, Kelps. Vou ver sozinha. Obrigada. De nada. Depois a gente entra em contato contigo, tá? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Gente, antes da gente encerrar, eu vou abrir aqui a galeria para mostrar todo mundo. Vamos abrir as câmeras para a gente fazer uma foto aí de todo mundo? Vamos ver as carinhas no final do dia, gente. Vamos abrir as câmeras. Abriu, vamos para a primeira. X aí para todo mundo. Deixa eu só salvar a primeira foto e daí a gente já faz a segunda, porque tem mais gente. Não dá para colocar todo mundo na mesma foto. Vamos lá, restante do povo. Prazer para todo mundo. Gente, foi um grande dia. Queria agradecer a presença de todo mundo. Foi bem bacana. A gente chegou hoje na última formação. Está circulando, então, aí pelas redes a possibilidade de uma prorrogação da Lei Aldir Blanc. Tomara que dê certo. Muitos projetos possam surgir com essa possibilidade de prorrogação, né? Se vocês tiverem ideias, aproveitem.
é uma boa oportunidade nesse momento. Todo mundo está precisando de atividade, né? Para de não sair, ficar isolado. Vamos aproveitar. Muito, muito obrigado, Rafa, pelas suas contribuições. Foi uma ótima noite. Queria agradecer também de novo pela oportunidade, pelo espaço. E, pessoal, se vocês quiserem continuar conversando, podem de verdade mandar mensagem no Instagram, que eu sou uma pessoa bastante empolgada. Se vocês me mandarem áudio, eu vou responder com áudio e a gente pode continuar trocando ideia, viu? Eu gosto muito disso e eu sou fascinada pelo horror. Então, a gente pode continuar conversando. Sou também bastante acessível. Fiquem à vontade para entrar em contato. E muito obrigada por ficarem aqui até o final e por escutarem a gente falar sobre esse tema tão polêmico que é o horror. Valeu, então, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Até mais.